A vida possui muitos mistérios que são capazes de deixar qualquer um intrigado. Quando refletimos sobre como as coisas parecem se desdobrar e como fogem muitas vezes da nossa própria compreensão, há os que acreditem que são obras do destino, outros que são caminhos traçados por Deus, alguns que são jogadas de sorte, mas o que ninguém pode negar é que uma hora ou outra a vida nos surpreende das maneiras mais inesperadas. E na história de hoje, vamos acompanhar uma dessas reviravoltas. O gerente de uma loja expulsou uma mulher grávida, sem teto e suja, porque ela não tinha dinheiro suficiente para pagar pelo leite de seu filho, um menino que estava perto dela no momento do acontecimento. Mas essa história não será em toda triste, porque dessa situação todos nós tiraremos uma grande lição. A gravidez pode ser um momento mágico para todas as mulheres que anseiam por seu bebê. Mas infelizmente, Lídia teria que enfrentar um terrível pesadelo do qual a menina nunca pensou que teria de enfrentar. Ao dar a notícia ao namorado, ao invés de se alegrar com a jovem, ele decidiu abandoná-la e cortar quaisquer laços que teria com ela e com a criança. E assim, Lídia foi obrigada a se tornar mãe solteira. Lídia não vinha de uma família rica ou com boas condições financeiras. Na verdade, ela só havia frequentado uma escola pública e, com sua baixa educação, ela não conseguia ainda competir por altos cargos no mercado de trabalho. Mas, ainda assim, trabalhava como empacotadora de supermercado em tempo parcial. Ela precisava do restante do tempo para que pudesse cuidar de seu bebê. Mas quando a gravidez foi progredindo, chegou um momento que a mulher já não conseguia mais trabalhar e, sem apoio algum, ela se viu sozinha, tendo que cuidar de si mesma. Durante esse período, ela teve de utilizar os fundos que havia conseguido reunir, dedicando tudo à sua gravidez e ao bebê que viria. Sem emprego e com um bebê prestes a chegar, Lídia atingiu o ponto mais baixo de todos os tempos, quando ela não podia sequer pagar o essencial da mercearia. Ela perdeu seu apartamento e teve que se estabelecer vivendo em casas de grupos de apoio e centros de atendimento comunitário noturnos. Uma tarde, a moça vagava faminta pelas ruas e só conseguia pensar que precisava ingerir algo para manter seu bebê seguro. Então, ela decidiu entrar em uma loja de conveniência que havia ali, nas proximidades. A moça não tinha muitas opções devido às suas condições. Então, sem pensar duas vezes, Lídia pegou o lanche mais barato que havia e uma caixa de leite adequado para mulheres grávidas. Quando ela chegou ao balcão do caixa, ela descobriu que não podia pagar por seus itens, sendo que era um pouco mais caro do que alguns dólares e alguns poucos centavos que ela tinha em mãos. Ela olhou para o gerente na esperança de que ele se compadecesse de sua situação, mas isso não era o suficiente para o homem que começou a esbravejar. Se você não pode pagar seus itens, saia da loja. Você está atrasando a fila e me fazendo perder meu tempo com essa bobagem. O gerente gritou: "Saia! Saia!" Envergonhada, Lídia cobriu o rosto com as mãos e saiu correndo da loja, chorando e deixando a cesta com os 2 itens sobre o balcão. Um homem de meia idade chamado Jackson notou a comoção da mulher enquanto ele estava no final da fila. Depois de perceber o que estava acontecendo, ele falou ainda da fila que pagaria pelos itens que ela havia deixado no balcão. "Você pode levar alguns desses também", disse Jackson enquanto colocava mais alguns itens alimentares no cesto de compras da mulher. "Ei, ela pode levar isso do meu carrinho também. Eu vou pagar por esse", disse o senhor idoso na fila. "Oh, por favor, entregue isso a ela também. Esse eu pago", disse outro cliente que também esperava na fila. O gerente não podia acreditar no que tinha acabado de acontecer. A atitude que Jackson tomou influenciou a bondade das pessoas na fila. E assim, algumas outras pessoas que estavam na loja foram doando até que perceberam que já havia um saco de mantimentos e lentamente se aproximaram de Lídia, que estava do lado de fora na rua, e lhe entregaram as compras. "São para mim? Mas como?",
Lídia perguntou enquanto recebia as compras. São de todos da fila, respondeu Jackson. Mas por que você me ajudaria? Bem, minha esposa faleceu há alguns anos ao dar à luz ao nosso filho, e assim ambos me deixaram. Naquela época eu não pude ajudá-los, então sempre que eu puder ajudar outra mãe e seu filho, eu quero fazê-lo. Naquele dia, Jackson gastou alguns dólares a mais em suas compras, mas sabia que o que ele tinha feito valia ainda mais. Anos se passaram e Jackson nunca mais viu a mulher ou teve qualquer notícia dela e de seu bebê. Uma certa manhã tranquila, Jackson entrou em um restaurante para aproveitar seu café da manhã. Quando o homem foi ao caixa para pagar pela conta, ele teve uma surpresa. Alguém pagou a conta para você, explicou a garçonete. O homem ficou surpreso e olhava em volta enquanto pensava consigo que alguém devia ter pago por sua conta por engano. Então, questionou a moça do caixa se por um acaso ela lembrava de quem tinha feito essa gentileza. A moça disse que a pessoa ainda estava no restaurante e apontou para uma mulher com uma criança que estava sentada próxima à janela. Jason agradeceu a atendente e foi conversar com a moça para certificar-se de que não havia equívoco na hora de pagar a conta. Bom dia. Desculpe-me, senhorita, mas você pode ter pago por engano pelo meu café? Jackson perguntou um pouco confuso. A moça em questão era Lídia, que sorriu percebendo que Jackson não a reconhecia. Ela se apresentou e apresentou seu bebê, contando-lhe do caso de anos atrás. E imediatamente Jackson percebeu que era ela com o seu bebê que já havia crescido. Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse por seu gesto bondoso naquele dia. Muito obrigado. Realmente nós lhe devemos muito. Lídia disse a Jackson que estava atordoado com toda a situação e encantado com o bebê, e perguntou como a mulher estava se saindo. Então, a mulher, com brilho nos olhos e um sorriso no rosto, pôde lhe contar sua história a partir do ato de bondade que ele desencadeou naquele dia. Naquela época, com a quantidade surpreendente de mantimentos que todos doaram, Lídia foi capaz de descobrir que possuía um talento nato para a culinária. Aparentemente, eu sou uma grande cozinheira, ela disse. Eu não havia ido para uma escola de culinária, mas eu fui aceita imediatamente quando me candidatei para trabalhar em um restaurante cujo dono era um senhor de bom coração. Seu empregador gostava tanto dela cozinhando, mas tanto, que ele lhe apoiou em seu processo de educação e formação para se tornar uma chefe. E com sua dedicação e apoio, ela conseguiu. O que podemos aprender com esta história? Um ato de bondade pode mudar o dia de uma pessoa, mas seus reflexos podem mudar a vida. Inspiradora a história de Lídia e Jackson, não é? O que você achou? Não esqueça de deixar seus pensamentos na seção de comentários. E nos vemos no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!